paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD. Um canal aí exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos aqui com uma aula maravilhosa, uma aula que vai falar sobre a responsabilidade. A responsabilidade é individual, é o tema da nossa aula que se encontra na lição de número 7, ok? Dia 13 de novembro de 2022. O texto áureo da nossa lição vai dizer o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, nós temos um elemento, a alma. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Dois elementos associados, ou seja, ambiente familiar, filho e pai, pai e filho. Nenhum vai levar a consequência do outro como maldição. Depois, a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, mais dois elementos são apresentados. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, da mesma forma como o pai não leva a maldade do filho, nem o filho leva a maldade do pai como maldição, há um elemento distintivo também entre o justo e o injusto, o justo e o ímpio, né? Ou seja, o justo carregará consigo a sua justiça e o ímpio carregará consigo a sua impiedade, e cada um será julgado de acordo com aquilo que procedeu ou da forma como procedeu. Vamos lá, verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Ou seja, nós pentecostais, nós entendemos sim que Deus trabalha com as dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. São 7 dispensações. E isto, para todo pentecostal, é fundamental na teologia. Só que nós entendemos também que não é porque existe as dispensações que todos os mínimos detalhes estão determinados, tá bom? Porque existe uma responsabilidade individual que pode mudar as diretrizes de algum momento da história, tá? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, depois nós vamos falar um pouco sobre o fatalismo. Ezequiel capítulo 18 é o capítulo que nós estamos aqui para estudar. Eu queria separar o texto em versículo 20, de forma isolada, versículo 21 ao 23, porque aqui ele vai falar que, mas se o ímpio se converter, então ele vai colocar as condições. Do versículo 24, nós vamos ver que ele vai falar sobre o justo. Peraí, então eu tenho a questão do ímpio se converter. Se ele se converter, o que pode acontecer, né? Mas e se o justo se desviar? O que pode acontecer? Então eu tenho duas situações: o justo que se desviou, né, que a gente entendeu que ele iria prosseguir, mas se desviou, e o ímpio, que às vezes nós achamos que não iria se converter e se converteu. Então o que vai acontecer? Tá? Outra questão aqui, o versículo 25, é um fator isolado dentro do texto, que vai dizer assim, ó: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Ponto de interrogação. Não são os vossos caminhos torcidos? Aí entra aquela questão da pergunta e resposta dentro de um parâmetro. Então eu tenho uma pergunta e uma resposta. O ponto de interrogação já está fazendo também uma resposta e uma pergunta ao mesmo tempo. O versículo 26 e 27, fazendo um contraponto com o versículo 21 e o versículo 24, desviando-se o justo da sua justiça
e cometendo iniquidade morrerá por ela. O versículo 27, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma. Aí o versículo 28 é a última parte. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Então, é uma palavra bastante motivacional, uma palavra que nos enche de esperança, mas também que traz um alerta quanto a nós que estamos aí na caminhada da fé, ok? Então, o texto no plano de aula já vai deixar bem definido, a salvação é individual. O que está por trás dessa expressão é a perspectiva da responsabilidade individual diante de Deus. Então é isso que nós vamos falar um pouco aqui sobre essa questão dessa responsabilidade individual que cada um tem que ter. Eu lembro, e nós já estudamos até o capítulo 18, que Deus culpou os líderes por ter se desviado e também ter desviado o povo. Deus culpou os líderes nessa questão do julgamento de Jerusalém. Só que existe aí a individualidade pessoal. É por isso que quando nós falamos lá sobre o tinteiro, sobre o homem com a tinta nas mãos, marcando as pessoas que não aceitaram a idolatria, que não se renderam a ela, é justamente isso. Porque a individualidade, ela faz com que eu me diferencie dos demais. Não é porque todo mundo está praticando idolatria, a imagem de ciúme, ou as imagens dentro daquela sala secreta, ou os ídolos do povo, que eu também vou adorar e eu também vou praticar. Então, por mais que exista um culpado, a responsabilidade ela é individual, tá bom? Dentro da introdução, o autor vai dizer assim, ó, o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém, porque ele vai usar Jeremias 31 e Ezequiel 18, versículo 2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Então, o versículo de número 3 vai dizer assim, ó, nunca mais se mencionará esse dito em Israel. O 18, versículo de número 3, tá? Então vamos aqui fazer algumas recapitulações, porque nós estamos aqui no versículo 20, né? Do versículo 20 até o versículo 28. E Deus deixa bem claro no versículo 3 do capítulo 18 que nunca mais esse ditado será falado em Jerusalém. Então, até aqui, nós vamos ver que Ezequiel, ele é, na verdade, um pastor, um profeta, um sacerdote e também teólogo nessas ocasiões. Existe aqui um fenômeno de causa e efeito, ou seja, existe uma causa e existe o efeito dessa causa, que faz com que os problemas aumentassem dentro da nação de Israel. Então, esse pensamento de Ezequiel, ele segue muito a Deuteronômio e Levíticos, tá? Concernente o que uma pessoa podia fazer e o que ela não podia fazer. Então, os pecados especificados, eles eram comuns em Israel. Por exemplo, se você pega o versículo de número 6 do capítulo 18, nós não vamos sair do capítulo 18, tá? Então, quando eu citar um versículo, é referente ao capítulo 18. O versículo 6 vai dizer assim, ó, não comer alimentos sacrificados, não frequentar santuários nos montes, não adorar as imagens espalhadas por Israel, inclusive a imagem de ciúme que estava de frente ao templo, não seduzir mulheres casadas, não ter relações sexuais com uma mulher menstruada. Olha para você ver, são pecados comuns praticados no dia a dia que levaram a pecados maiores, a uma desordem espiritual. O versículo de número 7
cita aqui também que devolver o penhor ao pagador do empréstimo, não cometer furtos e roubos, mas também divida a comida e veste com os que não têm. Então você pega o versículo 6 e o versículo 7, você vai ver que são pecados comuns, vamos dizer entre aspas, do dia a dia. Aqueles que não se dão tanta importância, mas ele vai criando proporções e vai chegando ao nível que, uma vez que você usou o dinheiro de empréstimo com usura, automaticamente depois você vai começar a aproveitar da situação das pessoas, vai colocar mais juros e assim você vai ganhando mais dinheiro, mas isso se vira uma cobiça e um problema dentro de Israel. O versículo de número 8, não empreste visando lucro, nem cobre juros. Reprima suas atitudes a fim de não cometer algum erro. Isso está no versículo de número 8. Deus deixou bem claro que a questão do... Por isso que eu falei que Ezequiel usa Levíticos e também Deuteronômio, porque fala muito dessas questões que ele mesmo colocou aqui, a questão da usura, né, que é emprestar o dinheiro ao seu irmão com juros, né? Isso dentro da nação de Israel não era permitido. O versículo 10 ao 17 desse mesmo capítulo fala de uma colocação onde o pai faz tudo correto e tem um filho que comete todo tipo de mal. Daí ele tem um filho, que no caso é o neto, que faz tudo correto. Ou seja, o versículo 10 ao 17 vai falar justamente sobre essa questão. Eu tenho um pai que faz tudo certo e ele tem um filho. E esse filho faz tudo errado. Aí esse filho gera uma criança. E essa criança não segue o caminho do pai. Ele segue, por exemplo, o caminho do avô, que é a colocação aqui. Ele começa a fazer tudo correto. Então, o versículo 19, ele vai fechar esse pensamento perguntando: contudo ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ou seja, esse pai que causou mal não foi o suficiente para transmitir essa maldade como forma de maldição hereditária para o filho. Porque o filho, aqui não diz o texto, mas muito provavelmente ele decidiu fazer aquilo que o avô fazia, o bem, ou escolheu de iniciativa própria. Então, em ambos os casos, tanto ele escolher fazer as coisas que o avô fazia de bom, ou ele, de iniciativa própria, fazer coisas boas, parte da individualidade. A individualidade faz com que ele tenha decisões. É por isso que se bate muito na questão da violência social que nós vivemos hoje, quando alguns grupos dizem que o bandido ele é vítima da sociedade. O outro lado, o lado mais conservador, diz o seguinte: não, existe uma responsabilidade. Ele escolhe o que fazer. Ele escolheu ser assim. Ele escolheu e não arrumou desculpas para fazer o bem. Então, tem esse contrapeso aí, em que ou ele é vítima da sociedade, e no caso aqui seria uma maldição hereditária, tá? Ou ele toma uma posição de homem, ele toma uma posição de mulher, consciente dos seus deveres, das suas obrigações, e faz aquilo que é certo. Independente se ele tem a Bíblia ou não. Existe algo dentro de nós, no nosso subconsciente, no nosso coração, que mostra aquilo que nós podemos fazer ou não. Então não precisa, por exemplo, de uma Bíblia para você saber que você não pode matar o outro, que você não pode tirar a vida. Isso é algo universal, mas as pessoas escolhem fazer o mal. É lógico que o mal está por causa do diabo, está por causa da maldade gerada pelo pecado original. Mas nós temos aí uma responsabilidade de escolha. E quando nós partimos para a Bíblia, isso se torna mais sério, porque nós conhecemos aquilo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia não nos ensina a praticar o mal. Então, conscientemente,
nós escolhemos fazer o bem através daquilo que a Bíblia ensina, ok? Então, Deus, já não tolerando mais isso, no versículo 3 ele vai citar: nunca mais se mencionará esse ditado em Israel. Ou seja, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, que é sobre a máxima usada em Israel, que no caso aqui é o subtópico de número 1, uma máxima equivocada. Ou seja, por causa do pecado dos pais, os filhos sofrerão as consequências. Olha para você ver a que nível a nação de Israel chegou, ao ponto deles acreditarem também na maldição hereditária, ok? Então aqui o autor deixa bem claro que a maldição não é hereditária e a interpretação é equivocada, ok? Daqueles, no caso aqui, o texto vai dizer o seguinte, ó: a maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem. Ou seja, o mal só vai continuar reinando a partir do momento em que as pessoas ainda continuam aborrecendo a Deus com as suas maldades, ok? Subtópico de número 2, Jeremias e Ezequiel tratando do assunto. A seção de Jeremias, do 30 ao 33, que é o capítulo, é o livro da consolação. No caso aqui, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. É nesse contexto escatológico, capítulo 31, porque nós estamos falando da seção de 30 a 33 de Jeremias, capítulo 31, do 29 ao 30, é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Então nós citamos aqui Ezequiel, ao qual havia esse ditado, e Jeremias 31, 29 e 30 vai dizer assim, ó: assim, naquela época, não mais se dirás, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Então, tanto em Jeremias quanto em Ezequiel, esse ditado já estava em voga. E Deus deixou bem claro no versículo 3 do capítulo 18, que nós estamos estudando, nunca mais iria se dizer esse ditado, ok? Então, é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio, tá bom? Então, vamos lá. Entendendo tudo isso, que isso era um ditado, não era uma norma, não era uma regra, não era uma palavra vinda de Deus e precisava ser extirpada de dentro da nação de Israel, nós temos um ditado muito parecido no nosso tempo: filho de peixe, peixinho é. Você já deve ter ouvido aí, talvez na região do Brasil, talvez de outra forma, mas aqui pelo menos no estado de São Paulo, quando alguém quer fazer referência àquilo que o filho está praticando, seja bom ou seja ruim, a frase é: filho de peixe, peixinho é. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa que o pai fazia antigamente ou atualmente, seja bom ou seja ruim, ok? Então vamos lá. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, né? Então, assim, naquela época também existia ditados populares como hoje, né? Hoje nós temos: a esperança é a última que morre, né? Aí alguns fazem um contraponto: não, a nossa esperança já ressuscitou. Enfim, então nós temos vários ditos populares aí. Quem escuta conselho não escuta coitado. Então, sim, tem vários ditados populares que fazem sentido ou não fazem sentido. Tem lógica ou não tem lógica. O fato é que, de alguma forma, eles exprimem alguma verdade. Seja uma verdade pessoal ou coletiva. O fato é que talvez o ditado ele não expressa uma verdade absoluta na sua totalidade. Era o caso aqui das uvas verdes, tá? Então nós vamos ver aqui
que, infiltrando em algumas igrejas, isso ficou conhecido como uma batalha espiritual ou uma maldição hereditária. Aí ele citou aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é fundamental para nós quebrarmos todo tipo de questão relacionada à maldição hereditária. As coisas velhas são passadas, ou seja, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, há um ponto de partida. E esse ponto de partida está no momento em que tudo se fez novo. Ou seja, se tudo se fez novo, é porque existia algo velho. E esse algo velho foi deixado para trás, não é usado mais como exemplo. Então, a partir daquele momento em que há algo novo, se tem uma nova história. E é essa nova história que será construída a partir desse indivíduo, tá bom? Você vai ver um exemplo muito claro do resquício desse ditado e dessa compreensão em João, capítulo 9, do 1 ao 2. É fatal. Por quê? Quando Jesus está andando com seus discípulos, os discípulos vê um homem que é cego. Aí, os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Ele, ou seja, o homem, ou seus pais? Olha a referência. Os seus pais, ou ele mesmo, para que nascesse cego. Jesus não vai colocar a culpa no indivíduo pelas suas desgraças, nesse sentido, e também não vai colocar a culpa nos pais. Ele tem um objetivo. O objetivo não é culpar, não é trazer a culpa a alguém, seja ao homem ou seja aos pais, mas sim trazer uma solução. Porque o que estava acontecendo em Israel era isso, era achar uma desculpa. Ou seja, eu preciso de algo para que seja o meu subterfúgio, para que eu ache uma fuga. Porque a ideia no capítulo 8 e no capítulo 9, se você for ler de Ezequiel, é que existia, tanto no capítulo 8 e capítulo 9, é citado duas frases, que são iguais, né? Deus abandonou a sua cidade e abandonou a sua nação. Então, por causa disso, eu vou fazer o que eu quero, eu vou adorar quem eu quero, porque eu preciso ter uma resposta, eu preciso ter um livramento. Então, já que Deus abandonou mesmo, então eu vou fazer do meu jeito. Aqui é a mesma coisa. Eu tento achar uma resposta para determinadas situações. Então, Jesus se pergunta, quem é que pecou, Senhor? Foi ele que pecou? Mas e se for o pai dele? Ele está pagando pelo erro dos pais? Aí Jesus falou, não é para isso. Tá? Ninguém pecou para que ele nascesse cego, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Olha como você muda o ambiente, quebra todo tipo de impedimento, quebra todo tipo de fuga e dá uma solução. Não foi o pai dele, não foi a mãe dele, não foi ele. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Isso é importante, porque em vez de nós ficarmos arrumando desculpas, vamos arrumar uma solução, tá? Em vez de ficarmos presos a ditados e também a crenças populares que de nada adiantam, tá bom? Vamos lá. Então, tudo se fez novo. O tópico de número 2 vai dizer o seguinte, sobre a salvação para todos os seres humanos, há esperança para o pecador. Versículo 21, 22 e 23. Nós falamos sobre isso aqui na leitura bíblica em classe, que é a primeira sessão, do 21 ao 23, a segunda sessão, 24, a segunda sessão, 25, e a quarta sessão, versículo 26 e 27, vai fazer um contraponto com o versículo 21 e o versículo 24. Então acompanhe muito bem as palavras que eu coloco, acompanhe na revista, anote, para que você depois elabore uma aula espetacular, porque esse é o nosso objetivo, te orientar para que você possa montar a melhor aula possível para os seus alunos, porque eles merecem, tá bom? Vamos lá. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, versículo
4 e o versículo 20, reiterando diversas vezes como exemplo claro de ilustrações. O versículo 21, 22 e 23, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados. Essa é a grande máxima, né? Nós esperamos muito do justo e do ímpio. Mas e se o ímpio se converter? Como é que vai ficar essa questão? Como é que vai ficar essa aceitação? Se você pegar o versículo 4, né, o versículo 4 que ele citou aqui, que seria o 4 e o 20, o versículo 4 diz assim: todas as vidas são minhas, tanto a do pai quanto a do filho. Então olha para você ver, ele faz esse paralelo mostrando a importância do ser humano para Deus. Ou seja, todas as vidas são minhas, tanto do pai quanto do filho. Se o pai errou, se o filho errou, então você que está aí às vezes se matando, se corroendo, diabo acusando, fazendo isso e aquilo, entenda que há uma solução para você. Há perdão para sua vida, há perdão para sua família, há perdão para sua esposa, há perdão para o seu marido, há perdão para os seus filhos. Então nós não podemos desistir daqueles que nós amamos, porque a vida do pai e a vida do filho são minhas, diz a palavra do Senhor no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando, ok? Então, o versículo que nós estudamos aqui, o versículo 20, vai dizer assim, ó: ninguém levaria a culpa do outro. Então, olha para você ver que coisa maravilhosa que nós estamos estudando aqui. O subtópico de número 2 vai dizer assim, ó: refutando um pensamento fatalista, versículo de número 20. A alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a maldade, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará com ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O versículo 20 fala de um fatalismo, né, que às vezes pode acontecer dentro das nossas próprias igrejas. Então, tanto os exilados na Babilônia quanto os que estavam em Judá, na cidade de Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelo pecado dos pais. Mesmo depois da destruição de Jerusalém, que é Lamentação 5 e 7, que diz assim: nossos pais erram e pecaram, e já não existe, contudo, já não existe nada mais para fazer. Contudo, nós carregamos as culpas por causa de suas falas. Então, se você ler Lamentações 5 e 7, você vai ver justamente eles acusando os seus pais, os seus antepassados, pela desgraça que está acontecendo no presente. E isso é uma mentira, porque o pecado era por causa da questão presente e não passada, tá? Deus ainda culpou os líderes, a liderança, por tudo aquilo que estava acontecendo. A violência, a idolatria aumentando, feiticeiras espalhadas por todo Israel, benzendo pulseiras, véus, simbolizando proteção, enfim, acontecendo uma série de coisas, né, que nós já estudamos. Então, nessa questão, nós vamos ver a questão do fatalismo. Às vezes as pessoas são muito fatalistas. Ah, mas aconteceu isso com o fulano, então o destino dele é morrer desse jeito. Não. Ah, mas o pai dele era isso, era aquilo, e ele vai seguir o mesmo caminho. Não, irmãos, não é assim que funcionam as coisas. Ah, porque Jesus vai voltar, então deixa as coisas ferverem, deixa as coisas quebrarem, deixa o mundo se acabar, porque esse mundo jaz no maligno. Cita um versículo bíblico ainda, né? Para justificar a inoperância da igreja, para justificar a falta de ação da igreja, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com o fatalismo. É no campo social, é no campo político. Ah, mas tem muito corrupto lá, não tem jeito, tem que deixar eles fazer o que eles querem, tem que deixar eles roubar. O importante é a minha vida, a vida da minha família. E junta aquele egoísmo excêntrico, né, das pessoas que acham que a salvação é para alguns. E isso eu digo do meio pentecostal, tá bom? Então nós temos uma responsabilidade social e política de trabalhar para mudar, porque nós temos que transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, ok?
Então eu não posso fugir dessa lógica, eu não posso fugir dessa questão bíblica, que eu tenho um papel transformador. Eu lembro que eu já fiz um vídeo aqui sobre pentecostalismo no Brasil, e um dos viés do pentecostalismo é agir na área da política. Tá? A área da política não é do diabo, ela é um mecanismo social que reorganiza e organiza a sociedade. Agora, se nós queremos viver numa sociedade livre, justa, consciente, com todos os deveres resguardados para todas as classes, nós temos que entender que nós temos essa resposta. Enquanto Jesus não voltar, nós temos o papel de trazer o equilíbrio. Por quê? Porque nós somos o sal e luz do mundo. Jesus não falou que nós somos o sal e luz do céu, é do mundo. Então nós temos esse papel. Agora, esses líderes aqui, eles estavam pensando em si, estavam pensando nos seus feitos, estavam pensando nos seus benefícios próprios, estavam pensando no seu egoísmo, enfim. Cadê a modificação social? Nós somos culpados por aquilo que acontece na sociedade, porque nós não reivindicamos aquilo que é justo e aquilo que é plausível, tá bom? Então nós temos uma responsabilidade social muito grande. Então nós temos que parar com esse fatalismo. Nós temos que acabar com isso dentro das igrejas. Porque Jesus vai voltar? Vai. Amém, irmãos? Nós estamos esperando por isso. Mas enquanto isso, os filhos estão nascendo, os netos estão nascendo, pessoas estão morrendo de forma natural, estão morrendo, outras estão nascendo. É o ciclo natural acontecendo, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. A morte é a serva da economia, tá? Para manter o fluxo das coisas. E nós estamos aqui. E qual é o seu papel na sociedade? Tá bom? Lembrando que você não vai deixar de ser evangélico ou cristão, assim como você deseja que seja. Duas situações, versículo 2, versículo 22 e versículo 24. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade se volta para Deus. Tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então essas duas situações, tá? Do justo que vai se salvar pela sua justiça, do ímpio que vai ser condenado pelas suas iniquidades, mas eu tenho o inverso. Do justo que vai ser responsabilidade por ser, vai ter a responsabilidade, ou seja, ele tem a responsabilidade de resguardar aquilo. E quando ele não cumpre, ele pode ser penalizado, tá? Ele pode sofrer as consequências do julgamento. A mesma coisa o ímpio. Se o pecador abandona a sua vida, ou seja, ele vai ter o direito da salvação. E o justo, se desviar da sua justiça e cometer injustiça, ele será condenado de acordo com a sua iniquidade, tá? Então, tá muito bem claro o texto. É muito bom vocês passarem isso para os seus alunos. Tem muita gente machucada dentro da igreja, tem muita gente que precisa de uma ajuda, tem muita gente que precisa de esperança. Então, é momento de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Palavras de salvação, perdão, reconciliação. O tópico de número 3, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Aqui são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Aqui ele faz uma pergunta com ponto de interrogação e uma afirmação, ok? Tudo dentro de uma pergunta. Ele está perguntando e está confirmando e afirmando aquilo que ele diz. Não é o meu caminho direito? Ele já está falando que é direito, mas ele está perguntando para a população. O meu caminho não é direito? Ele está afirmando que é. Mas não são os vossos caminhos torcidos? Ele está fazendo uma afirmação. Seus caminhos são torcidos. Mas ele está fazendo uma pergunta também. Não são os vossos caminhos torcidos? Porque é de acordo com a realidade. A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. Tá? Então não precisa dar uma resposta. Precisa do quê? Uma reflexão. Uma análise. Quando nós ouvimos algo, nós temos que refletir, analisar e colocar em prática. É isso que se espera quando você ouve uma pergunta retórica, que existe uma afirmação e também
uma confirmação dentro de uma pergunta. Sobre a justiça, aí aqui ele deu um exemplo aqui em cima, né, de Arão. Não é Arão o levita teu irmão? É uma afirmação com uma pergunta sem resposta, mas uma reflexão. Você acha que Moisés não refletiu quando Deus fez essa pergunta com uma afirmação? Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Então, mesmo antes, né, de Jacob e Armínio, Ezequiel, por isso que lá no começo eu falei que Ezequiel, ele é pastor, profeta, sacerdote e também é teólogo, tá? Essa responsabilidade é individual, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, Romanos 2, versículo de número 6. Então existe uma responsabilidade individual. Não adianta você jogar a culpa no outro, não adianta você jogar a culpa na igreja. Ah, eu estou saindo da igreja, eu vou parar de ir na igreja, eu não quero mais saber de crente, eu não quero saber mais de igreja, de Bíblia, por causa do pastor, por causa da igreja, por causa da irmã, por causa do irmão. Irmão, vamos parar com isso. A responsabilidade é individual. Se nós não compreendermos que a responsabilidade é individual e a salvação é individual, nós viveremos acusando as pessoas daquilo que nós não queremos enfrentar. Tá? Então vamos tomar uma posição de crente, de homem, de mulher. Vamos tomar essa posição. Vamos parar de ser crente casquinho de ovo. Qualquer coisinha está quebrando, irmão. Vamos parar com isso. Vamos tomar juízo. Que a responsabilidade é individual, ok? Se alguém fez alguma coisa contra você, não é que Deus vai se vingar, mas ela vai colher os frutos de acordo com aquilo que ela fez. Tá? Não existe uma oração contrária. Vou fazer uma oração contrária para ver se Deus pune aquela pessoa. Não, para com isso, irmão. Esse não é o nosso propósito, não. O arrependimento, versículo 27 e 28, Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Então nós vamos ver aqui que Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecado, quanto mais, ao pecador que é rebelde, vem depois de muitos anos de apelo. Então não é de hoje que Deus está falando com ele, não é de hoje que Deus está falando com ela. Deus já fala há muito tempo. Você foi apenas um instrumento a ser usado. Aí tem gente que fala assim, ah lá, eu preguei, eu falei, e a pessoa não se converteu. Irmão, você faz parte do processo de salvação daquela pessoa. Antes disso, você pode ter certeza que ela já ouviu a palavra de Deus de outros meios, de outras pessoas. E às vezes leva anos. E você é apenas um instrumento usado por Deus para, mais uma vez, avisar aquela pessoa de um juízo terrível que pode vir sobre a vida dela, tá bom? Você não é a última bolacha do pacote, nem eu. Então nós somos apenas instrumentos usados em determinadas situações para completar aquilo que Deus precisava de fazer na vida daquela pessoa. Isaías 55, 6 e 7 vai dizer o seguinte: procurai enquanto é possível, invocai enquanto o Senhor está próximo. Assim, nós terminamos mais uma revista, mais uma lição, aliás, mais um propósito da semana. Essa semana nós teremos mais vídeos aí, tá bom? Para que você possa refletir na palavra do Senhor ainda mais e absorver um pouco mais da palavra, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o nosso vídeo. Nós estamos com um projeto aí do microfone. Se você quiser contribuir com qualquer valor, sinta-se à vontade. Deus vai te abençoar de forma muito especial, ok? Teremos uma qualidade de som melhor. E o nosso canal vai melhorar a cada dia. Vamos crescer cada dia mais. Estamos crescendo bem, de maneira orgânica, e Deus está nos abençoando, tá bom? Quero que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe seus projetos. Se você que está fora da igreja, volte para os caminhos do Senhor, porque Deus é misericordioso e bondoso, tá bom? Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém?